Hoje é sobre modelagem às cegas. Em 26 de março de 23, né? Estou no finalzinho de março agora, foi uns dias atrás isso. O Lucas Sadaeli, que é uma pessoa cega e famosa, estava tweetando isso aqui que você está vendo na tela, né? Perguntando lá para a comunidade né, no Twitter, em geral, se alguém conhecia um jeito de modelar em 3D sem o acesso visual. Né? Ele fala aqui em editar o STL, né, diretamente. E eu não sei se seria possível, eu não abri um arquivo STL para dar uma olhada, se é possível de editar ele escrevendo, mas poderia ser feito pelo G-Code, né? Se essa possibilidade estava aberta, talvez pelo G-Code também tivesse. E foi isso que eu respondi para ele. Se pá, o G-Code já é vigente editar, então talvez desse para editar o G-Code e resolver por ali. E aí eu fui pensar algumas alternativas sobre isso, né? Essa coisa ficou na minha cabeça. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é o G-Code. Eu joguei aqui para o começo para a gente dar uma olhadinha. No começo ele fala aqui do Marlin, que é o flavor, né? O sabor, o jeito que vai ser indexado, né? Esse tipo de ordem. Talvez se fosse ser utilizado assim, quem vai escrever também teria que mexer com isso, né? Teria que escolher um dos sabores que ficasse mais fácil de aprender, mais difícil, assim vai, né? Mas espera um pouquinho antes de pensar nessa hipótese a sério, porque logo na sequência a gente tem algumas outras configurações que são coisas da impressora, né? De tamanho do bico que vai ser usado para essa impressão específica, né? A altura de camada que você quer, quantas, né, voltas vai dar, assim vai, né? A área que você tem para imprimir. Mas aí a gente entra no G-Code em si, né? Que tem essa cara aqui, né? G1, e aí ele vai lá e explica as posições com X, com Y, né? Tem a medida F, que eu não sei o que é, tem a medida E, que eu não sei o que é. Todas elas têm 3 casas decimais e esse código inteiro aqui tem 3.900, vou só até onde o G-Code vai, né? 3.892, mesmo assim, quase 4.000 linhas. Eu acho bem impraticável escrever um negócio desse, né? Por tudo que eu falei, né? A precisão de decimais incrível para você conseguir fazer uma peça razoável por uma quantidade absurda de coisas, né? De linhas. E porque isso aqui é um cubo. Eu peguei um cubo, joguei lá no Cura, né? Falei para ele botar um preenchimento bem simples de zigue-zague e diminuir o tamanho do cubo até ele ficar com 100 linhas, né? Então imagina para fazer um cubo de 100 linhas de altura, né? Quer dizer 120, mais ou menos 1 centímetro e pouquinho, né? E quadrado, tipo, devia ser muito mais fácil em código fazer isso. Eu acho que editar o G-Code, editar o STL, editar um arquivo pronto, que não é feito desse jeito, que a máquina prepara para fazer uma coisa em 3D, não é o caminho. Está totalmente descartada essa possibilidade maluca aqui, que eu mesmo levantei lá nas respostas para ele. Mas aí, eu levantei uma outra ideia. Eu falei, e se a gente fosse para o Blender? Viemos. No Blender a gente vai começar aqui com esse cubo de raio, né, de lado 2, porque ele se expande do centro até a parede do cubo 1. Então no final ele acaba sendo de dimensões 2x2x2. E assim vai ser com todos os objetos. Então eu pensei, esses objetos têm um local em que eles começam, né? Se a gente não mexer, se a gente não alterar o ponto aqui onde o nosso cursor 3D vai começar com o mouse, ele sempre vai começar no meio. E a gente pode arrumar isso também, zerar para ter certeza sempre com Shift S, cursor para a origem do mundo, né? E aí ele vai lá para o meio. Então tudo vai sair dali. E aí eu resolvi testar para ter certeza disso. Primeira coisa que eu fiz, vamos fazer uma coisa bem simples. Um anel, né? Deletei o cubo. Quem fosse usar isso, eu já estou imaginando que teria que ter um preset, né? Teria que arrumar todo o Blender para ter alguns atalhos mais na mão, mas daqui a pouco eu mostro mais sobre isso. E aí vamos fazer o seguinte, Shift A, M,
para entrar de verdade nesse menu que está sendo exibido, né? E vamos colocar aqui um cilindro. O cilindro está marcado aí embaixo, né? Isso é uma coisa que teria que ser toda aprendida e decorada nesse caso, né? Ou teria ter um guia, né? Ter um guia de comandos rápidos, uma coisa que desse para lembrar depois, porque não é muito intuitivo, né? O cilindro, por exemplo, é Y, né? Porque provavelmente o C já está em uso aqui para cubo, é isso. Então, para botar o cilindro sem usar o mouse, né? O Shift A, M para entrar em Mesh e Y para botar o cilindro. De novo, Shift A, M para entrar em Mesh, e aí eu coloco um T de Torus. E aí eu pego os dois, subtraio um do outro. Como eu botei o cilindro primeiro, ele vai ser subtraído e eu vou fazer o anel, como eu queria. Deu bem certo. Vamos começar a olhar para os problemas disso. Deletar todo mundo. Primeiro problema, se o meu mouse estiver em cima do menu e eu apertar Shift A, ele não faz nada. Se por acaso for muito para a esquerda também aqui e ficar em cima das ferramentas, ele também não faz nada. Ele tem que estar numa área 3D, numa área de visualização 3D, uma área que teoricamente não é utilizada, né, para essa proposta que a gente está fazendo aqui, de uma pessoa cega conseguir modelar em 3D usando o Blender, porque ele tem muitos atalhos e, teoricamente, muito teoricamente, isso seria possível. Mas vamos lá. O que mais podia dar errado? Eu podia colocar aqui o Ctrl A, M, Torus, né, fazer o cilindro, e aí pensar, bom, agora que eu tenho o cilindro, eu vou cortá-lo. Ctrl A, M, o meu corte, né, aliás, assim não, eu coloquei o Torus e agora eu vou cortá-lo com um cilindro. E Y para botar o cilindro. Excelente. Aí eu seleciono todo mundo, dou Ctrl M, e aí o que eu fiz foi esse pino com um corte no meio, né? Ele cortou ao contrário, ele tirou o volume do torus do meio do cilindro e não o volume do cilindro do meio do torus. Como é que eu inverto essas posições aqui? Não sei. Já seria um problema. Quem vai usar isso aqui sem auxílio visual, né, para poder ir lá e clicar e falar, não, eu quero esse aqui, depois esse aqui, e aí sai tudo certo. Se eu não posso clicar, se eu não tenho esse auxílio, se eu não tenho um descritor de tela que disse que o cubo está selecionado, né, ou que depois que eu fiz a operação me dê feedback e me diga, você cortou isso daquilo, para ter certeza que cortou a coisa certa, já é impraticável. Né? Eu não sei como fazer hoje para inverter no teclado essa seleção. E mesmo que eu soubesse, isso vai cair num outro problema, porque outra coisa que eu resolvi fazer foi algo levemente mais complexo. Vamos botar aqui uma nave de Star Trek. Okay? Eu pensei, eu posso imaginar na minha cabeça como é que eu faço as formas básicas, né, e interconectá-las. Então vamos lá, Shift A, M, Y, vamos fazer um cilindro, S.1, Z, para ele ficar achatado só no Z. GY menos 10, porque a gente quer puxar ele na nossa direção, né? E o plano cartesiano do Blender é como se fosse uma folha, né, deitada aqui no fundo. Então, se a gente tivesse uma folha, né, se a gente olha de cima, o X aumenta para a direita e o Y aumenta no para cima, né? Que quando a gente olha para os nossos objetos 3D vira para trás. Né, porque a gente está deitando o plano cartesiano em cima da mesa e olhando para ele agora como se ele fosse o chão para poder utilizar a dimensão Z, né, para ir para cima e para baixo da mesa. Bom, vou jogar a cabeça da nave um pouco para cima com GZ 6, né, porque a gente diminuiu ela bastante, então ela ficou com 2 de altura, 2 milímetros. A gente pode copiar também, é outra coisa que se você esquecer esses números, já vai ficar muito difícil de fazer a coisa, né? Enquanto que com o auxílio visual a gente consegue vir aqui e dar uma copiada. Talvez o leitor de tela resolva isso. Eu não sei como é que faria, ou se ficaria muito confuso, porque sempre tem muita coisa para ler na tela ao mesmo tempo, né? Mas com N a gente abre o menu aqui do lado e fala, ok, esse cilindro tem 20 e 22, porque ele entrou 20, 20 e 20, a gente diminuiu ele para 0,1
no eixo Z, né? Então a altura dele é menor agora e é 2 milímetros. Joguei ele 6 para cima, porque a cabeça da nave é um pouco mais alta do que o corpo, e vou continuar modelando aqui. Vou tirar essa informação para a gente não colar tanto e tentar ver como seria fazer isso realmente às cegas. Shift A, M, Y, vamos fazer de cilindro isso, né? R90Z, para girar ele na direção que tem que ficar da nave, né? Com o fundo da nave alinhado com o eixo Y. Vamos diminuir ele para SZ.4 e aumentar ele para SY, porque ele diminuiu 0.4 em todas as dimensões, né? Então no Y eu quero que ele seja mais compridinho para aparecer o corpo da nave. Vamos botar 1.4 também. E agora eu vou duplicar esse cilindro, diminuir ele em todas as dimensões, menos no Y. No Y eu vou aumentar, então já vou até aumentar. Vou fazer SY2. Vou deixar as nacelles bem grandes. E depois GZ. A gente subiu 6, né, a cabeça da nave, então eu vou subir 8 a nacelle. Depois GZ não, G para mover, X para jogar no eixo X, 5 para a lateral. De cabeça aqui funcionou melhor do que o que eu estou vendo aqui. É outro problema, né? Eu tenho vários objetos agora e eu não tenho um feedback visual bom deles. Mas vamos continuar. Diminuir S, Shift Y, para ele diminuir em todas as dimensões, menos na dimensão Y. A nacelle é menor do que o corpo da nave, para ponto 4 também, ou ponto 5. Vamos fazer metade, que fica mais fácil de se entender. Feito isso, a gente tem o corpo, a cabeça e uma nacelle no lugar certo. No meu caso, e eu estou supondo que a pessoa já vai estar bem preparada, eu tenho no Quick Favorites, né, quando a gente aperta Q, já vários modificadores, e um deles é o Mirror, que é I, não é M, né, porque o M, de novo, é outro modificador, é outro atalho, é outra coisa. Então, I, ele foi para a segunda letra de Mirror. Coloquei ele e não apareceu. Por quê? Porque ele está se espelhando nele mesmo. E aí eu tenho duas saídas. Ou sabendo disso, de novo, eu vou dizer que a pessoa que não tem acesso, né, ao feedback visual vai precisar de muito planejamento. E antes de eu mover o meu objeto no eixo X, eu vou entrar no modo de edição e aí eu vou mover. Então o centro do objeto fica lá no meio. Os pontos que pertencem a ele vão ser deslocados. Né? Eu vou até fazer isso aqui. GX menos 5. Voltei para o meio. Entrei no modo de edição, GX, 5 de novo. Conseguimos aqui duplicar o nosso objeto. Okay? E aí dá certo assim. Né? Ou a outra saída, deixa eu desfazer isso aqui. É que com o objeto na lateral aqui, e eu acho esse mais útil, a gente pode vir aqui nos modificadores, escolher onde vai fazer o Mirror Object e colocar no corpo. Mas isso eu não consigo fazer se eu não tiver acesso visual, né? Ou pelo menos se eu não tiver como posicionar o mouse e ler o modificador e dar nomes para tudo. Né? Acaba virando um trabalho imenso, porque eu tenho que saber que esse é o cilindro, que esse é o cilindro 001, né? E falar o cilindro aqui que eu botei o modificador, vai lá, o Mirror Object é no cilindro que não tem 001, e aí ele vai pegar e usar ele como objeto de espelhamento, e de novo eu não vou ter feedback nenhum. Muito pouco prático, o resultado pífio, isso daqui não parece uma nave de Star Trek de jeito nenhum, teria que trabalhar muito mais ainda para parecer um pouco melhor. Ela lembra vagamente por causa dos elementos que nós criamos, né? Mas achei muito falho. Não dá para trabalhar com Blender nesse sentido aqui. Então, sugestão do Blender já era, né? Mas tinha outras sugestões lá no post, e muitas falavam de linguagens de programação específicas que eu não conheço e não vou testar, não tenho como ir atrás delas, né? Ou desses softwares só para ver isso, né? Mas até porque tem gente que entende deles e que vai poder explicar melhor e ver se eles são alternativas viáveis ou não, né? Eu entendo de Blender, né? E não funciona assim. Mas tem mais uma sugestão que mencionava o Blender e eu acho que pode ser interessante, que é a sugestão, quer dizer,
Mas é interessante de debater, né? É totalmente inviável, né? É a sugestão de que se use o Python para programar em Blender. Para isso, eu vou abrir a aba de scripting aqui no Blender. Aqui está a nossa navinha, né, que a gente acabou de fazer. Cada passo que a gente realizou, né, selecionando, criando, movendo, tudo que a gente fez nessa modelagem aqui, maltrapilha da navinha de Star Trek, né, veio parar aqui. A gente tem aqui no começo do código as importações do Blender, né, e aí depois a gente vai descer para um monte de comandos, né, e aí esses comandos vão falar para transformar, para aumentar, para diminuir, para tudo mais. Não foi um modelo muito complexo, foi um modelo que não deu errado, mas que ao mesmo tempo também não está completamente plausível, né? Eu não diria que é um sucesso de jeito nenhum. E, de novo, deu 2.000 linhas de código para fazer um negócio aqui que vai ser extremamente complicado. Vocês dão uma olhada na cara do código, não é um negócio acessível, não é um negócio que você fala, putz, como a gente fez, né? Bota um cilindro, bota outro cilindro, vira o cilindro, estica o cilindro. É isso que está escrito aqui. Mas está escrito de um jeito dificílimo, né? Tem muito texto que é repetido, porque quando você vai inserir um objeto, por exemplo, você vai botar coisas como uma linha que fala, né, ache objeto, né, encontre o número padrão, coloque não sei o que, e aí vem lá o nome do objeto no final. Então você vai só trocar às vezes cilindro por cubo e ele vai fazer a mesma importação com o código, grande parte do código igual. Mesmo assim, você tem que copiar todo esse código lá, ou você tem que fazer um código gerador de código, ou tem que ter alguém que já fez o código gerador de código para você escrever mais simples, depois ele traduzir para isso. Se for isso, aí não é no script aqui. Você já não está usando a sugestão que foi dada lá, não, mas o Blender é em Python, então eu posso, né, escrever em Python e ele vai para o Blender. Até pode. Isso aqui serve para a gente justamente fazer as coisas na mão, ter feedback visual e falar, isso aqui foi feito assim assado. Eu venho aqui no trecho que foi feito, seleciono, copio, faço um laço for, faço um laço while e repito aquilo. Né? Ele é feito para justamente script. Né? Dificilmente a gente vai fazer uma geração muito grande de coisa por aqui. Quando eu estudei um pouquinho de data science e coloquei os gráficos para serem gerados em 3D, né, com pequenos planos, ficou bem bonito, mas deu um trabalho desgraçado. Não aconselho, não acho interessante mais, né, não vale a pena fazer esse tipo de coisa e principalmente, né, o código que a gente está vendo aqui não vale a pena ser escrito na mão de jeito nenhum. É coisa para a máquina fazer, deixa a máquina fazer. Para fazer um fechamento, eu também cogitei lá, mas muito de leve, o Rhinoceros, porque eu tive alguma experiência com ele, eu mexi um pouquinho, e ele é um software paramétrico, né, então ele usa a linha de comando, e você escreve tudo nele e tal, mas pelo que eu lembro eu precisava mexer um pouquinho com o mouse também, às vezes ele espera que você arraste as coisas, né, então não vou sugerir ele 100% aqui, mas quem conhece mais pode dizer se isso é uma possibilidade realmente ou não, ou se também vai ficar nas coisas mais simples, né, e a solução mais complexa ainda assim vai ser impossível nesse sentido. O Blender não deu certo, então, né, para pessoas cegas, e acho que nem pessoas com algum grau de deficiência visual mais severo, né, como baixa visibilidade, né, e coisas assim. Mas eu espero que isso mude ainda no futuro, porque o Blender é todo cheio de add-ons, né? Ele tem um grande espaço, tem muita gente fazendo add-on para um monte de coisa. Eu não sei fazer, não faço a mínima ideia de como é que faz. Faço a mínima ideia sim, mas eu não tenho a capacidade, o tempo, né, e o tanto de programação necessário para fazer um add-on funcional, que não vai dar problemas nem nada, né? Mas a mínima ideia eu sei, né? Você tem que saber Python, né? E tem que saber, né, as bibliotecas, aprender as coisas do Blender lá, né? Se você tem essa capacidade, trabalha com isso, conhece bem, se para você isso vai ser fácil de fazer, né? E não um grande desafio como seria para mim, né? Pense nisso. Eu acho que vale a pena a gente ter um add-on para que pessoas cegas tenham mais facilidade de acesso, né, e possam utilizar o Blender também. Eu adoraria poder dizer para a ADL que o maior software de 3D do mundo, né, que
o que mais dá suporte aos artistas, que mais ouve a sua comunidade, também tem lá um projeto inteiro para que pessoas cegas possam modelar, possam ter acesso, né, tanto para fazer arte quanto para fazer peças 3D. Eu vi que ele está fazendo, né, uma colaboração lá com um sujeito que modela 3D também para fazer peças 3D de tabuleiro, com relevos e coisas para que pessoas cegas possam jogar outros jogos que, teoricamente, né, que a princípio não tem esse tipo de acessibilidade, né, que são impressos, você precisa saber o que tem no cartão. Né? Então, desse jeito já dá para saber. Eu não sei como é que vai resolver todos os jogos, né? Se tem jogos que não resolvem. Eu acho um projeto super legal, mas tem margem para muito mais coisa. Né? E como a acessibilidade importa muito e Blender é o nosso assunto, eu queria trazer essa discussão para cá hoje. Né? Levemente na esperança de que alguém, né, vai me ouvir e começar um projeto desse. Acho bem difícil, que eu tenho pouca relevância na internet, mas vai que a gente dá sorte e daqui a pouco tem, né, esse projeto por aí. Se eu ver mais algum avanço aí na discussão, eu trago para cá, escrevo, né, me acompanha nas outras redes sociais que a gente conversa. Se for um grande avanço, alguma coisa que realmente vale a pena comentar com mais detalhe em cima, aí eu faço mais um vídeo e a gente discute mais um pouco essa pauta por aqui. Por hoje é isso e nos vemos muito em breve.